Olá, eu gostaria de trazer para a nossa discussão hoje não apenas um tema, mas um discurso do Papa Francisco que ele proferiu para a Cúria Romana. A Cúria Romana é o conjunto de organismos e de pessoas que o auxiliam no governo da Igreja Universal. E esse é um discurso natalício, ou seja, todos os anos, por ocasião do Natal, ele faz esse discurso à Cúria Romana. Esse nós encontramos no dia 21 de dezembro de 2019. E é um discurso muito interessante, onde ele vai tematizar a questão da mudança, a mudança de época que nós vivemos, as mudanças internas na igreja, e com isso ele contextualiza a reforma na Cúria Romana que está em andamento ao longo do seu pontificado. E eu começo com o final do seu discurso. No final do seu discurso, ele vai citar um outro grande jesuíta, o cardeal Carlo Maria Martini, antigo arcebispo de Milão, que poucos dias antes de morrer, disse uma frase bastante impactante, mas que nos faz pensar muito. Então, abre aspas, diz Papa Francisco. O cardeal Martini, na última entrevista dada poucos dias antes de sua morte, disse palavras que nos devem interpelar. A igreja ficou atrasada 200 anos. Como é possível que não se alvorace? Temos medo? Medo em vez de coragem? No entanto, a fé é o fundamento da igreja. A fé, a confiança, a coragem. Só o amor vence o cansaço. O Natal é a festa do amor de Deus por nós. O amor divino que inspira, dirige e corrige a mudança e vence o medo humano de deixar o seguro para se lançar no mistério. Fecha aspas. Quer dizer, o Papa Francisco cita o cardeal Martini dizendo: a igreja está atrasada 200 anos. Evidentemente que se ele cita essa frase impactante de Martini, é porque ele concorda com ela. E ao longo do discurso, o que ele vai nos dizer? Que as mudanças, elas estão aí, quer dizer, o mundo e a realidade histórica mudam. E nós precisamos nos deixar questionar pelos desafios do tempo presente. Por quê? Porque diz o Papa ao longo desse discurso que os processos históricos são lugar da manifestação de Deus na história. O nosso Deus é um Deus que se revela na história, que mostrou o seu rosto histórico em Jesus Cristo, que fala com a humanidade através da história. Recordemos que o Concílio Vaticano II, lá na Gaudium et Spes, nos fala dos sinais dos tempos. Os sinais dos tempos, as mudanças na realidade histórica, são também lugar da manifestação de Deus na história. E por isso, as mudanças na história auxiliam a igreja nas suas mudanças internas. Quer dizer, a mudança externa nos auxilia a percebermos o que em nós tem que ser mudado. Não significa dizer que toda mudança histórica é boa ou é manifestação de Deus. Não é isso. Mas significa dizer que Deus ainda fala conosco através dos sinais dos tempos, como diz a Gaudium et Spes e como agora diz o Papa Francisco. E por isso, nos permitir sermos interpelados por essas mudanças é fidelidade, diz o Papa, à tradição. Para ele, e ele diz isso no discurso, a tradição é dinâmica. Recordemos que a Dei Verbum fala que a tradição é vida. A tradição é a vida da igreja. E o Papa diz nesse discurso que a tradição, a fidelidade à tradição, não é a custódia das cinzas, mas é a garantia de um futuro. E, portanto, toda tentativa de prender-se ao passado é um medo de lançar-se ao mistério, de abrir-se ao mistério. Ora, nós temos muito medo, sim, da realidade histórica. E esse medo é porque nós não confiamos no Espírito Santo. Porque nós não queremos que o Espírito Santo nos mostre o que em nós deve ser mudado. Meu irmão, minha irmã, o que o Papa nos pede nesse tempo de igreja sinodal é uma igreja que se permita abrir-se ao Espírito Santo, para que ele mude em nós aquilo que em nós é apenas
peso histórico e nos permita, através das mudanças da história, conhecer a vontade de Deus.